Olá, eu sou a professora Juliana e esse vídeo é direcionado para quem vai fazer o vestibular da UEMA, que está enrolado com as obras literárias, precisa de uma ajuda. Estou aqui para ajudá-los, tá? Já vou pedir para você se inscrever no meu canal, me dar essa ajuda, curte o vídeo, compartilha com amigos que também estão precisando dessas dicas aí para o vestibular da UEMA, tá? Esse vídeo eu vou falar sobre o Mar Morto, por isso que eu escolhi esse cenário maravilhoso, tá? Na qual o Mar Morto vai contar a história de Guma e Lívia, né, que são os personagens principais. Eles formam o casal da trama, na qual Guma é o homem do mar. Desde muito jovem, ele já aprendeu a dominar o mar, o vento, as velas. E Lívia era uma mulher da terra, né? Ela morava na cidade. Então a gente tem um casal aí que é totalmente uma quebra de expectativa, vamos dizer assim, tá? E a Lívia, por conta por ela não ter essa vivência do mar desde jovem, ela se preocupa muito com a vida de Guma no mar. Por quê? Porque para quem trabalha no mar, os pescadores, quem trabalha nos saveiros, né, nos barcos, todos eles já tinham o destino traçado. E aí no livro passa toda hora aquele trecho da musicazinha de Caymmi, Como é doce morrer no mar, tá? E Lívia ficava desesperada, né? Porque ela não queria que o marido dela morresse. Por quê? Porque as viúvas desses homens tinham dois destinos. Não era só a vida desses homens que estavam já escrita nas estrelas. Não era só o destino deles que estava predeterminado, mas o dessas mulheres também. Por quê? Porque quando esses homens morriam, essas mulheres tinham dois destinos: ou elas viravam prostitutas para conseguir alimentar os filhos pequenos, ou essas mulheres elas dependiam de outras pessoas, de ajuda de terceiros, tá? E Lívia ficava desesperada, porque ela não queria isso para ela não queria que o marido dela morresse, né? E eles viviam muito intensamente, porque aquele dia poderia ser o último dia. Aquela noite, quando eles chegavam do mar, poderia ser a última noite, porque no dia seguinte a Iemanjá poderia levá-los. E não há uma luta contra esse destino, a não ser de Lívia. Mas todos os outros viviam muito bem em relação a isso, tá? Então, durante todo o casamento de Lívia, a Lívia viveu muito angustiada. E ela não conseguia entender como a Maria Clara, que era a esposa de um outro homem trabalhador do mar, vivia muito tranquila, ela não conseguia entender tudo isso. Por quê? Porque ela não era daquele espaço, né? Contudo, a gente tem no fim da trama, spoiler, que o Guma ele acaba morrendo afogado. E a Lívia ela vai quebrar todas as expectativas. Por quê? Porque ela não vai ter o fim das outras mulheres, né? Os dois únicos caminhos que existiam. Ela vai direcionar o barco, ela vai pegar o barco dele e vai velejar. Então é uma quebra de expectativa, é um sinal de empoderamento feminino no livro, assim como Rosa Palmeirão, que acompanha a Lívia. A Rosa Palmeirão já tem essa quebra, né, durante toda a história. Ela vai trazer aí esses traços de feminilidade com masculinidade, né? Ela é brava, ela luta com os homens, mas ao mesmo tempo ela queria muito ser mãe. A Rosa Palmeirão ela vai sofrer também a violência doméstica muito cedo. Então, nesse livro, a gente vai ter um retrato de uma sociedade que está ali sendo marginalizada e todos os percalços que esse povo enfrenta. Muito parecido com a outra obra que nós temos para estudar para o vestibular da UEMA, que é Olhos d'Água, tá? E é tão parecida que a gente consegue fazer uma conexão que esses dois povos são povos negros, né? São povos ali que estão marginalizados, são povos ali que têm o mínimo de acesso à educação. Em Mar Morto, a gente tem uma escola onde as crianças só aprendem as primeiras palavras, só aprendem o básico, a ler e escrever. E isso é uma crítica, tá? O livro ele vai trazer essa crítica, embora não seja o ponto principal do livro.
tá? O Jorge Amado, ele vai ter essa marca, ele era muito político, ele era muito engajado, ele era socialista. As suas obras são conhecidas e são muito engajadas. Contudo, o Mar Morto não vai ter esse ponto principal de engajamento. Vai aparecer, tá? Mas não é esse o ponto principal. O ponto principal é o quê? É trabalhar essa religiosidade afro-brasileira, a Iemanjá, a Mãe das Águas, a Janaína, tá? Ela vai aparecer de uma forma muito forte na obra. É ela que vai determinar o caminho, a vida, o destino desses homens. Ela é mãe, ela é esposa, ela é amante, ela escolhe quem ela quer para ir para o fundo do mar, tá? É ela que vai determinar a hora desse homem. E as mulheres não tinham ciúmes de Iemanjá, porque as mulheres todas já estavam cientes do destino. Se não, a única que não estava ciente disso, quer dizer, estava ciente, mas que não concordava com isso, era a Lívia, tá? E aí nós temos em Mar Morto a recriação de lendas, né, da mitologia africana. A gente tem a recriação da formação do povo brasileiro. E a gente consegue fazer um link com a outra obra indicada para o EMA, Primeiros Cantos. O que a gente tem em Primeiros Cantos? A idealização do indígena, a formação do povo brasileiro, o patriotismo, o nacionalismo. Esse indígena é idealizado. Em Mar Morto, nós também temos a história, a formação do povo brasileiro, só que quem é o personagem principal ali não é o colonizador e nem o indígena, tá? Mas quem é ali o foco é o povo negro, o povo afro, que também fez parte dessa formação. Então a gente tem ali uma outra vertente, né, da criação desse Brasil, desse brasileiro, desse país que é miscigenado, mas que teima em ser apenas europeu. E há uma quebra de expectativa, porque, mais uma vez, retomando o romantismo, primeiros cantos, a gente tem o indígena guerreiro, medievalizado, o príncipe encantado, zero defeitos. Quando a gente vai para o modernismo, a gente tem essa idealização quebrada, né? A gente tem essa valorização de língua, cultura, fauna e flora, mas a gente também vai trabalhar as mazelas sociais, e é o que acontece aqui em Mar Morto. É trabalhado as mazelas, é trabalhado uma idealização de homem, no caso, Guma, né? Mas essa idealização é quebrada. Quando? Quando ele trai Lívia. Lívia, grávida, ali quase perdendo o bebê, e ele fica com Esmeralda, sua vizinha, esposa de Rufino, seu melhor amigo. Então há uma quebra nesse príncipe, nessa idealização, o que não existia lá no romantismo, né? Que inclusive essa característica de crítica ao passado é uma característica do modernismo, e o Mar Morto faz parte da segunda geração moderna, que é a geração de 30, tá? Um outro ponto que essa idealização é quebrada é no final, quando o Guma ele adquire uma dívida, e para ele conseguir um dinheiro mais rápido, né, ele começa a trabalhar no contrabando de mercadorias. Então, ou seja, aquele que era para ser o príncipe encantado da história entra para o mundo do crime. E é nessa situação que o barco dele pega uma tempestade, acaba afundando, e ele salva o filho do chefão lá do contrabando, e ele acaba morrendo depois. Mas a idealização continua. Por quê? Porque ele é fiel aos valores do mar. Ele vai, ele enfrenta a tempestade, o que ele já fez uma outra vez, salvou a vida do rapaz, mas ele não foi capaz de salvar a própria vida. E Iemanjá recolheu ele para passear aí nas terras encantadas dela, tá? Então a gente tem essa percepção religiosa, essa percepção social, essa percepção de contar a história do Brasil de todas as vertentes, tá? Para que a gente possa conhecer todos os olhares, e a mesma coisa que acontece em Olhos d'Água, né? A gente tem uma vivência ali do negro, que Conceição Evaristo vai dizer que ela escreve, né, que ela vai trabalhar a sua escrevivência, a escrita e misturada com a sua vivência, e aí cabe ao leitor fazer a sua reflexão e entrar ali em um consenso. Não aceitar só a história de uma vertente só,
mas você entender e você conhecer todas as vertentes dessa história e construir a história do seu povo, né? A história do Brasil, no caso. Então, a gente tem essa ligação muito clara entre as três obras. Essa miscigenação do povo, as mazelas, esse sincretismo religioso, tá? E o mais importante deles, dessa ligação, a gente tem a temática do amor, do romantismo, mas é muito claro essa ligação dessa formação desse povo brasileiro nas três obras, tá? Os primeiros cantos está ali muito ligada pela questão histórica e social, né? A questão indígena, e a gente tem Olhos d'Água e Mar Morto ligada ao povo negro, ao povo afro, e todas as dificuldades que eles enfrentam e enfrentaram, tá? Então, esse é o vídeo de Mar Morto. Espero que vocês tenham gostado. Se você precisa de mais, você precisa conhecer mais, até porque a prova da UEMA são 15 questões de linguagens e todas elas estão relacionadas às obras, e 15 questões fazem toda a diferença, né? Eu tenho um curso de análise de obras para que você possa sair de lá dominando essas obras. É análise literária, histórica, sociológica, filosófica, questões semanais. Se você precisa de mais, se você precisa trabalhar a sua redação, que em muitos casos também pode vir atrelada a essas obras, eu também tenho um combo de linguagens com análise de obras mais redação. Eu vou deixar aqui na descrição um cupom de desconto, tá? Quem me procurar lá no Instagram, lá na minha bio, tem o linkzinho e você coloca aqui esse desconto que eu vou colocar na descrição. Você vai ganhar um desconto legal e vai adquirir um material de muita qualidade, material exclusivo, tá? Tanto no curso só de análise quanto no curso de redação, vocês vão ganhar uma apostila, um material em PDF, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, compartilhar, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.